Falaremos sobre a provável indicação do presidente Lula, que pode e deve acontecer nas próximas horas. Ele deve indicar, o favorito é Jorge Messias, o advogado-geral da União. Daqui a pouco os detalhes, fica aí. Bom, tem toda uma pressão aqui, a gente continua para a internet, né, para a indicação do Rodrigo Pacheco, mas tem uma notícia que saiu agora há pouco, Reinaldo, e pode deixar o Davi Alcolumbre feliz, que é um dos principais entusiastas do nome do Pacheco. A Petrobras recebeu autorização para perfurar o poço na Foz do Amazonas, né, que era um pleito do Davi Alcolumbre, e o IBAMA, portanto, acabou de sair essa notícia, né? A principal notícia agora, a manchete do UOL, a Petrobras afirmou hoje que obteve licença para a perfuração do primeiro poço em águas profundas na bacia na Foz do Amazonas, projeto que vinha sendo alvo de embate entre áreas ambiental e energética do governo. A estatal falou que a perfuração está prevista para ser iniciada imediatamente. Reinaldo, há um pleito do Davi Alcolumbre, talvez ele fique insatisfeito com a indicação do Messias, mas vai ficar feliz com a perfuração aí da Foz do Amazonas, né? Veja, e perfuração que de resto, aí com a devida vênia, eu defendo que haja essa exploração. O Brasil é o país que tem mais tecnologia e mais expertise para buscar petróleo em águas profundas. Lembrando sempre que a Foz do Amazonas é o nome da bacia, não é a Foz do Amazonas. Fica a 500 quilômetros, a bacia essa área de petróleo chamada Foz do Amazonas fica a 500 quilômetros da real Foz do Amazonas. É a minha brincadeira de sempre. A bacia deve se chamar Jurandir, para não ter confusão, entendeu? Aí não, resolve chamar Foz do Amazonas, a bacia fica a 175 quilômetros do litoral, da parte mais próxima do litoral do Amapá. Ele defende o Randolfo Rodrigues, cuja base é lá também, ele é de Pernambuco, mas a base dele é o Amapá, a base política, o estado político. Não é só o Alcolumbre. E alguém pode buscar agora, eu estou até vendo, né, o denismo brasileiro recalcitrante. Olha só, saia justamente quando vai nomear o cara do Supremo, que também para agradar o Alcolumbre. Não havendo ilegalidade nenhuma, e não consta que haja, e não havendo nenhuma decisão irresponsável, não me parece que seja. Lamento, queridos, política é assim mesmo e ainda bem que é, né? E ainda bem que é, porque a tirania faria tudo de uma maneira diferente, sem buscar essas várias articulações. Boa, a gente está aqui quase voltando para a TV. Se você está assistindo a gente no YouTube, deixa aí o like na nossa transmissão para que mais gente receba nosso sinal e comente também os nossos assuntos por aqui. O presidente Lula deve indicar o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal antes do embarque amanhã para a viagem dele à Ásia. Lula também deve nomear o deputado federal Guilherme Boulos para a chefia da Secretaria-Geral da Presidência no lugar do Márcio Macedo. Reinaldo, e essas mudanças, o Messias deve ser confirmado no Supremo? O Messias ser confirmado no Supremo, segundo sei também, o Rodrigo Pacheco era uma escolha politicamente interessante, porque tem apoio de ministros do Supremo, facilitaria as coisas no Senado, sem dúvida nenhuma, os embates seriam menores. O Supremo precisa de mais interlocução com o Senado, portanto, não era uma escolha ruim. Agora, a indicação é do presidente da República, né? O saber jurídico que se exige ali como pré-condição, que eu vi em alguns lugares dizendo o saber jurídico é a última coisa que importa. Não é verdade, são pessoas que têm condições de exercer, os três que estavam ali, ou que estão, né, o Bruno Dantas, o Rodrigo Pacheco e o Messias, têm condições de exercer a função. A escolha do presidente da República, e é exemplo do que acontece em quase todos os países do mundo, em que o chefe do executivo ou aquele que está exercendo, mesmo no parlamentarismo, que está exercendo a função executiva, né, ainda que oriundo do parlamento, escolhe segundo também relações de confiança. Não é nada de errado. Queria que o Lula escolhesse quem? Um adversário? Né? Assim como o Bolsonaro escolheu
o André Mendonça, escolheu o Nunes Marques, não é? Por exemplo, já escolheu o Zanin, que foi seu advogado. O Zanin já deu votos que deixaram os petistas furiosos. Eu já disse, a tradição de independência do nosso Supremo é muito superior à da Suprema Corte dos Estados Unidos. E quanto a Boulos, em se confirmando, sim, sai um do PT, vai o do PSOL, mas o Boulos muito próximo do Lula, evidencia também um momento em que o presidente demonstra um certo... Eu vejo isso mais por outro ângulo, é um destemor em relação à Centrão. Não vou botar o Boulos não, que vai ficar com fama de radical o governo. Você vê, o Lula não está preocupado com isso. É uma evidência de que ele tem noção de que ele vive um momento em que ele está se fortalecendo. Se vai continuar assim, não sei.